Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Esta quarta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, o CEO Fred Luz, que passou pelo Flamengo, e também o novo diretor financeiro, Pedro Silveira. Ambos foram bem realistas aqui na entrevista ao falarem sobre a situação, o cenário do Corinthians financeiramente falando. Falaram sobre prioridades financeiras, responsabilidade e também contratações aí no mercado. O Corinthians vai ter que agir com muita cautela. Vamos ouvir o que eles disseram nesta coletiva. A situação relativa do Corinthians em relação ao Flamengo daquela época é muito melhor. Então, não quer dizer que o Corinthians não tenha problemas graves e importantes para resolver, porque tem. E nós temos que ter, todos nós aqui, e é uma coisa que eu prego, e estou muito feliz de ver que isso está sendo construído aqui, não tem salvador da pátria. E sem querer ser ufanista, as possibilidades do Corinthians são reais. Mas ficando bem claro que no começo é sofrimento. A gente está começando a avaliar o trabalho. É muito cedo para falar. A janela está abrindo. O Fabinho, obviamente, tem autonomia sobre o futebol, já está olhando. Mas o que a gente vai falar é que existe, dentro do trabalho do Fred, sobre tudo que ele fez e dentro do que eu acredito, um respeito ao orçamento. E isso a gente não vai abrir mão. Em meio à apresentação, tanto do novo diretor financeiro quanto do CEO, o Corinthians segue no mercado em busca de um novo treinador para a equipe. A gente já havia noticiado ao longo da programação da ESPN que a prioridade era Fábio Carille, que está no Santos, tem contrato até dezembro deste ano e o Corinthians teria que desembolsar cerca de 2 milhões de reais. A procura realmente aconteceu com pessoas ligadas ao Carille e tudo dependia de uma conversa do Augusto Melo com o presidente Marcelo Teixeira. Eles têm um bom relacionamento. A apuração da ESPN é de que Fábio Carille disse ao presidente que gostaria de permanecer no Peixe, tá? Foram prometidos aí reforços na janela de transferência, por isso ele deve permanecer. Outro nome que está na lista e as conversas estão avançando é com o técnico Ramon Dias, que até então treinou o Vasco no início da temporada, saiu uma forma bem confusa. O Vasco disse que ele pediu demissão, ele disse que foi demitido pelo Vasco pelas redes sociais. Ainda há um imbróglio financeiro aí em relação à rescisão contratual, a multa. Quem deve pagar quem? Bom, o Corinthians tem interesse na contratação do Ramon Dias, que está sem clube. As conversas seguem em andamento e devem avançar nas próximas horas. Ao longo da programação da ESPN, a gente chega com mais novidades aí sobre o Corinthians, a busca pelo terceiro treinador só nesta temporada, numa situação muito difícil que o clube vem vivendo, às vésperas de um jogo decisivo. Corinthians recebe o Vitória na Neoquímica Arena nesta quinta-feira e precisa vencer para começar a respirar na tabela do Campeonato Brasileiro. Esta mulher é onipresente. Ela trouxe as informações aí deste dia de Corinthians, procura de treinador e tal, e já está aqui conosco Lili Nascimento para trazer uma informação bem extra-campo, né, Lili? O que aconteceu? Seja bem-vinda, um beijo para você. Obrigada, Glaucio, beijo para você, aos amigos, ao fã de esportes. Bom, ligação com a polícia, né? Que a gente nunca gosta de falar, mas a gente tem que falar aqui quando as notícias chegam. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo com o Dr. Jaime Pimentel, mas é um caso que aconteceu nesta madrugada em Arujá. O que teria acontecido envolvendo 2 jogadores do profissional do Corinthians, tá? Então, o atacante Pedro Henrique e também o Carlos Miguel. A informação que a gente tem, que a gente confirmou com a polícia também, né? Lembrando que a investigação está em andamento, aconteceu nesta madrugada, é que eles estariam em uma mesma festa e que na saída dessa festa o Pedro Henrique estaria dirigindo um veículo, ele estaria com sinais de embriaguez e teria atingido acidentalmente o portão de uma casa dentro de um condomínio de alto padrão. Quando acontece esse acidente, ele teria ligado para pessoas próximas que estavam na festa também e essas pessoas chegaram ali no local, tá?
entre elas o goleiro Carlos Miguel, que ainda está no Corinthians, e mais algumas outras pessoas que também estariam nessa festa. Ali inicia uma discussão. O morador da casa, que foi atingida ali pelo veículo do Pedro Henrique, ele disse à polícia que se sentiu ameaçado, porque muitas pessoas chegaram ali, mas assim, não houve agressão até então. A gente vai falar com a polícia depois da parte do Pedro Henrique ou do Carlos Miguel para com esse morador, tá? Apenas uma discussão, ele teria se sentido intimidado e posteriormente um advogado chegou, a gente não sabe confirmar se é advogado do Carlos Miguel ou do Pedro Henrique, mas esse advogado chega ao local, pede que as pessoas saiam de lá, o que causa uma irritação no morador, né? Ele queria manter ali a cena de um crime que aconteceu, foi um dano ali ao patrimônio, mas aí essas pessoas saem, ele e o advogado iniciam uma discussão, chega a polícia, boletim de ocorrência é registrado. Então, é um caso de polícia sendo investigado pelo doutor Jaime Pimentel, registrado como dano, lesão corporal e ameaça. Carlos Miguel e Pedro Henrique serão ouvidos na delegacia, muito provavelmente amanhã, Glaucia. Vamos então com o doutor Jaime Pimentel, delegado de Arujá, que chega ao vivo aqui ao nosso Sport Center para explicar um pouco mais também dessa situação e nos dizer como andam então as coisas, se os jogadores já foram ouvidos, enfim, quem já foi ouvido, o que a gente tem por enquanto. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Sport Center, um grande abraço para o senhor. O secretário conduziu os dois advogados para a polícia. Doutor Jaime Pimentel nos ouve? Alô? Oi, doutor, está ouvindo, Glaucia? Oi. Doutor, nós já estamos no ar, estamos ao vivo aqui. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como anda essa situação dos jogadores aí do Corinthians envolvidos em toda essa confusão. Enfim, quem já foi ouvido, como nós estamos com este caso, doutor. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pela ligação. Vou tentar esclarecer o máximo que a gente está acontecendo agora. Tudo aconteceu essa madrugada. Pedro Henrique, dirigindo o veículo, bateu num veículo e se saiu do local, se evadiu do local. Posteriormente, seguranças do condomínio vieram e conseguiram trazê-lo novamente para cá, para o local do fato. E o goleiro Carlos Miguel vem e acompanha o Pedro Henrique ali numa amizade. E, posteriormente, chega o advogado do Pedro Henrique para tentar intermediar tudo isso. As questões de embriaguez do Pedro Henrique estão sendo ainda levantadas, mas nós não temos nenhum teste que comprovasse isso. Ele segue conosco? Pelo que eu noto, acho que ele conversa conosco e tá trabalhando lá também, né? A ocorrência está em andamento, que eu falei com o delegado também, que eles estão buscando as imagens das câmeras de segurança. A polícia já tem algumas imagens que mostram o momento em que o advogado pede que tanto Pedro Henrique, Carlos Miguel, as pessoas saiam do local para ele resolver com o morador. Doutor, não sei se o senhor segue conosco aí na linha para dizer se alguém já foi ouvido, como é que está esse processo agora, quem deve ser ouvido, inclusive, quem vocês devem receber aí? Os intimados são o advogado do Pedro Henrique, que aparece na ocorrência, bem como Pedro Henrique e Carlos Miguel, que foram já qualificados aqui na nossa investigação. E os moradores, o pessoal também, o rapaz, enfim, a pessoa que teve esse carro danificado também, eles registraram um boletim de ocorrência aí com vocês? A vítima já foi ouvida hoje e estamos aí. Tá joia, doutor. Muito obrigada pelas informações, por participar ao vivo aqui conosco. Como a gente percebeu e até a Lili nos traz, né? O senhor aí também em meio a todas as apurações, enfim, trabalhando e conversando aqui com a gente ao vivo. Seguimos acompanhando também com o senhor, com toda a equipe aí, para mais desdobramentos desse caso. Um grande abraço.